Então eu quero, nessa hora, iniciar falando sobre relacionamento com Deus. Amém? No nome de Jesus. Quando nós tratamos, irmãos, sobre relacionamento, logo vem ao nosso coração, não é, alguns exemplos, alguns parâmetros sobre relacionamento. Primeiro, para você se relacionar com alguém, você precisa se envolver. Você precisa conhecer. Você precisa interagir. Você precisa, de alguma maneira, buscar conhecer com quem você está se relacionando. E não é diferente com Deus. Na verdade, muita gente tem, não é, aquele amor por Jesus, tem aquele amor por Deus, mas a gente percebe muito ainda uma ausência de uma intimidade, de um relacionamento íntimo. É possível que você caminhe 20 anos com alguém e de fato não conheça o bastante. Não é verdade? Muitas vezes a gente tem surpresas nos nossos relacionamentos de amizade. Pessoas têm surpresas no relacionamento familiar, porque andam há muito tempo com aquela pessoa, mas nunca parou para de fato conhecê-la. Ou seja, de algum lado aí, ou ambos os lados, não se abriram para esse conhecimento. E é possível também que na caminhada cristã existam muitas pessoas assim, muitas pessoas que creem em Jesus, muitas pessoas que brigam por Jesus, muitas pessoas que estão caminhando, mas de fato não se envolvem, não se tornam íntimos de Deus. E como é que a gente percebe isso, pastor? No momento de uma tribulação, no momento de uma provação, no momento em que as coisas estão muito boas, e também nos momentos que as coisas estão muito difíceis. As pessoas parecem que não conhecem o Deus que tem. As pessoas têm, na verdade, algumas impressões sobre Deus. Não é? Acham que Deus ele é bravo demais e não conhecem que Deus é amor. Acham que Deus é bom o suficiente, capaz de aceitar o pecado dele. Porque eles criam, na verdade, um Deus no seu imaginário que não tem nada a ver com a palavra. Então eu trouxe aqui um comentário para a gente iniciar. Eu trouxe um comentário do escritor norte-americano Tim Cameron. Ele explicou aqui, irmãos, ele dando uma entrevista, ele disse algumas coisas bem interessantes para a gente começar a pensar sobre a nossa intimidade com Deus. Ele explicou como o distanciamento de Deus retira do cristão o desejo pela oração, minando a sua fé aos poucos. Então ele trouxe aqui duas coisas práticas e essenciais para a vida de qualquer cristão. E nós sabemos disso. Você é ministrado quando chega na igreja. Você é ministrado quando o seu líder de célula, não é, tem um encontro com você. Você é ministrado quase todo domingo, se não dizer todo domingo, você é convocado para a oração e leitura da Bíblia. Amém? Essa é a temática da vida cristã. Se alguém quer conhecer a Deus, se tornar íntimo de Deus, vai precisar interagir com Ele, conversar com Ele através da oração e conhecê-lo através da Bíblia. Amém? Então, o primeiro princípio para um relacionamento saudável com Deus, eu estou dizendo saudável porque existem relacionamentos meio nocivos com Deus. Porque as pessoas ficam falando de Deus sem conhecê-lo de fato. É possível que você carregue uma Bíblia e não saiba nada sobre o seu Deus. Você tem informações.
É como alguém que chega, às vezes, num trabalho, ou entra numa equipe, e alguém chega ali e dá algumas informações de toda a equipe, né? Diz, olha, esse aqui é assim, esse é assim, esse é assim, não se envolva com isso, não pegue nisso. E aos pouquinhos você vai conhecendo, e aí não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão falando. Então, não há condições, queridos, de ter um relacionamento íntimo com Deus, se não for por meio da oração e da leitura da Bíblia. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia? Levante ela aí, por favor. Você não pode se separar dessa Bíblia. Você não pode deixar de ler essa palavra. Dia após dia, o dia todo e todo dia. Essa palavra precisa estar em tudo que você faz. Amém? Pastor, eu já li a Bíblia 2 vezes, leia mais 10 vezes. E leia todos os dias. Leia, eu só leio por conta das informações. Sei tudo que tem na Bíblia, mas leia de forma que traga uma experiência para a sua vida. Leia pedindo que o Espírito Santo lhe ensine. Todo cristão, querido, precisa amar a palavra de Deus. Amém? Vida cristã sem a palavra de Deus é uma vida limitada. Vida cristã, pastor, eu gosto de ser crente, eu amo ser crente, mas não amo a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não ouve, pastor, eu não sei ler, não ouve a palavra de Deus, não é cristão de fato. Porque só a Bíblia e a oração é que vai nos levar a um relacionamento íntimo com Deus. Me perdoe se você gosta muito de cantar e não gosta da Bíblia. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Se alguém deseja ter um relacionamento com Deus, vai precisar ler a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Tem gente que só vem na igreja por causa do louvor. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deixa eu dizer algo para você. Sabe por que você está de pé? É pela palavra que você tem em você. Amém? É pela palavra que você tem. Pastor, eu tenho muita fé por causa da palavra que você tem, que você recebeu, que você ouviu. E quando eu digo a palavra, não é palavra, te dei uma palavra, tu vai ficar de pé. Nada disso, é a Bíblia. O que manteve a igreja de pé até hoje, pastor, foi a Bíblia, a palavra de Deus. E quem ama a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, ama a oração. Oração e palavra gera relacionamento e intimidade com Deus. Deixa eu dizer algo para você. Pastor, eu começo a orar e começo a parar, não tenho força. É porque você não lê a palavra. E aí você não sabe o que falar. Fica repetindo, né? Sei como é isso. Fica repetindo. Aí daqui a pouco para, cansa. Começa a orar e começa a pensar no filme que vai passar depois. Começa a orar, daqui a pouco está Jesus, abençoa Jesus. Ausência da palavra. Pastor, eu não sei estudar a Bíblia. Busque alguém que possa ler a palavra, lhe ensinar a palavra. Porque é essa palavra que vai gerar relacionamento íntimo com Deus. Amém? Estamos certos disso? Então, a partir de hoje, sua Bíblia não vai ficar mais empoeirada, esquecida na igreja. Quem esquecer Bíblia agora nessa igreja aqui, só vou dar 8 dias. Senão, vou recuperar e dar para um novo convertido, mandar para alguém que não tem. Amém? Então, ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus.
E é interessante que ele diz algumas coisas que leva as pessoas a estarem distantes desse relacionamento. Mesmo sabendo disso, muitos cristãos se deixam levar pelos afazeres do mundo e aos poucos, sem perceber, se distanciam de Deus, entrando em um ciclo vicioso e destrutivo de ocupações do mundanismo. Quando alguém não está ligado, lendo a palavra de Deus e orando, vai se perder no mundanismo. E ele diz algo muito grave. Porque para ter relacionamento, querido, precisa ter tempo com Deus. Amém? Todo relacionamento que você não dá prioridade, que você não dá um tempo, vai se destruindo. A gente vai perdendo a paixão. Eu tenho amigos, irmãos, de mais de 30 anos, que a gente se considera amigo. Mas a gente nunca mais teve contato. Se encontrou assim por acaso e a gente diz assim, a gente é amigo. Mas a gente não tem contato, irmãos. E a gente vai perdendo, na verdade, aquele sentimento, aquela vontade de estar perto. Se é amigo, a gente chama para as nossas celebrações. Sim ou não? Amigo, a gente quer que esteja perto. Mas a distância, ela faz isso. E na vida cristã também é assim. E é interessante que uma pessoa que está muito ocupada para orar, está ocupada demais para levar uma vida piedosa. Porque a oração leva você a ter uma vida piedosa. Uma vida que corresponde aos princípios de Deus. Uma pessoa que é muito mundana, entregou sua vontade ao mundo. É interessante, queridos, que os escritos da palavra, todos eles nos convidam para um relacionamento com Deus. E eu quero que você abra, por favor, o Evangelho de João. Capítulo 15 e o verso 7. Nós vamos ver aí que o próprio Jesus, ele fala desse relacionamento. A verdade é que Deus está pronto para se relacionar conosco. Ele nos formou para isso. Nós é que colocamos, irmãos, justificativas, barreiras, e não percebemos que só quem perde com isso somos nós. Deus nunca vai ficar deprimido, se sentir desprezado, porque Ele é o próprio Deus. Nós é que necessitamos. E esse Deus tão soberano, Ele tem prazer em se relacionar conosco. Capítulo 15, o verso 7, a Bíblia diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amém? Eu vejo aqui, irmãos, nesse texto, um princípio de intimidade com Deus. A Bíblia está falando sobre esse princípio que acabei de relatar. Que um relacionamento saudável com Deus se faz necessário
por meio da palavra. Então Deus quer, irmãos, se revelar a nós e nos concede sua presença para estar bem perto de nós, para ter, irmãos, intimidade com Ele. Intimidade com Deus é relacionamento. É sobre isso que nós estamos falando. A vida de intimidade com Deus, ela é marcada pela comunhão com o Senhor. Em Provérbios, capítulo 3, o verso 32, a palavra de Deus nos diz: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Que coisa poderosa. Então, a cada dia, nós devemos buscar estar mais perto de Deus e nos relacionar com Ele por meio da oração. Diga amém. E qual é, pastor, o desafio da intimidade? Deixa eu dizer algo aqui a você. No Salmo 25, verso 14. A Bíblia vai dizer qual é o desafio. Salmo 25, verso 14. A Bíblia diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, nessa noite, o primeiro desafio para nós, falando de relacionamento, o Espírito Santo quer nos levar, irmãos, a refletir como está o nosso relacionamento pessoal com Deus. Não sei se você se preocupa com isso, mas essa noite eu quero dizer que há uma necessidade de você priorizar essa intimidade com Deus. É necessário refletir se você tem desfrutado da comunhão e intimidade. Se hoje você pudesse, como você iria avaliar o nível de relacionamento com o Senhor? Se você pudesse dar uma nota de 1 a 10, qual seria a nota que você daria do seu relacionamento com Deus? Não precisa responder. Pense aí. Porque, na verdade, queridos, Deus, Ele sempre quis ter relacionamento de intimidade conosco. Nós vemos isso lá no princípio. Ao criar o ser humano, Ele disse: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando nós lemos ali, a Bíblia diz que na viração do dia, Ele vinha caminhando no jardim para ter relacionamento de comunhão e intimidade com Adão e Eva. Mas teve um dia que, quando Deus desceu para esse momento, o homem não estava naquele lugar. E até hoje, a voz de Deus ecoa na nossa direção, perguntando: onde estás? Porque mesmo, irmãos, dentro da igreja, mesmo você envolvido com tanta coisa dentro da igreja, há pessoas que estão longe desse encontro, desse devocional, desse relacionamento íntimo com Deus.
A Bíblia também fala, queridos, de um homem na Bíblia, olha só, que não foi um profeta, um guerreiro, também não fez nada grandioso, está lá em Gênesis 5:24. No entanto, este homem desfrutou, irmãos, de uma profunda intimidade com Deus, diz as Escrituras. Ele agradou o coração de Deus. Em um tempo difícil, ao ponto de Deus se agradar tanto dele, que o tomou para si. Ele foi, irmãos, arrebatado vivo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ele andava, irmãos, com Deus, tinha relacionamento de intimidade e comunhão com o Senhor. Tão notório que ele foi inserido na lista dos heróis da fé, porque tinha intimidade com Deus. E esse é o desejo de Deus, ainda hoje, na sua direção. Quer revelar a você segredos, quer ter conversa com você, quer encontrar com você todos os dias. E eu quero dizer que isso é possível se você amar a palavra de Deus. Pastor, e por que a intimidade com Deus é um desafio? Porque a nossa carne, a natureza humana, não quer Deus e a sua vontade. Por isso nós resistimos tanto. Na realidade, irmãos, há uma luta entre a carne e o espírito, porque são opostos. E o apóstolo Paulo, ele recomenda, em Gálatas capítulo 5, os versos de 16 a 17. O texto diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nessa noite eu quero dizer a você que o segredo para vencer a carne é desfrutar da intimidade com Deus. É vida no Espírito. Jesus Cristo, irmãos, ele é o nosso modelo supremo de comunhão e intimidade com Deus. A própria Escritura declara que ele era cheio do Espírito Santo. E na sua humanidade, ele orava, buscava a direção de Deus em tudo o que fazia. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar que esse é o desafio para 2021 na sua vida. Crescer em relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso. Que você vai crescer mais do que você cresceu 5 anos. Eu quero profetizar que Deus vai revelar para você os seus segredos, a sua aliança. Você não vai ter dificuldade de discernir o que é santo e o que é profano. Você não vai ter dificuldade de tomar decisões, se você manter um relacionamento íntimo com Deus, por meio da palavra. Quero, em nome de Jesus, profetizar e resistir a toda mente contrária que se levanta para dizer não posso, não consigo ler, não tenho tempo para orar. Essas palavras malignas vão sair da sua mente.
E você vai deixar de ser apenas um discurso e vai viver na prática a intimidade com Deus. Você nunca mais terá vergonha de dizer para as pessoas: estou orando para você, por você, e não está. Você não vai ficar constrangido quando as pessoas lhe abraçarem e dizer obrigado pela oração e você nunca orou por ela. Em nome de Jesus. Você não vai ficar nunca mais envergonhado quando seu líder de célula, seu pastor perguntar: está orando? E você balançar a cabeça dizendo sim, quando na verdade você faz um mês que não pega na Bíblia. Fica baratinado quando vai abrir a Bíblia. Para lá, para cá, não sabe onde para. Em nome de Jesus, e quero dizer para você que tem dificuldade de leitura. Está vendo alguém aí ao seu lado? Pode lhe ajudar. Pode lhe ajudar a crescer na intimidade com Deus. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que não há justificativa para buscar a Deus. Irmãos nossos, anos atrás, não tinha a facilidade que nós temos hoje. Hoje nós temos recursos na palma da mão. Não sabe ler, tem alguém que lê para você. Abre o celular que alguém vai ler para você. O que Deus deseja é que você cresça em relacionamento. Amém? Cresça. Seja prudente. Busque a Deus. Está dizendo aqui no final do ano, veio a pandemia, nos impediu de estar na igreja. Quem tinha óleo, quem tinha palavra, permaneceu. Quem vivia na fachada dizendo: estou lendo a Bíblia, andava com a Bíblia, e nunca tinha abrido a Bíblia. Sabe que Jesus morreu porque vem para a igreja, a gente diz que Jesus morreu, mas nunca leu na Bíblia isso. É tempo de buscar ao Senhor, querido. É tempo de buscar ao Senhor. Isso é relacionamento. Está muito, muito além, irmãos, de um ajuntamento, onde a gente vem, ora, grita, vai embora para casa, mas não leva nada. Eu estou falando de relacionamento a todo momento com Deus. É você ter momentos com Deus tão intensos, tão poderosos, mais do que você tem reunido com todo mundo. E isso é possível. O texto que lemos diz: e se as minhas palavras permanecerem em vós. Isso é ser íntimo, irmãos, de uma pessoa. É conhecer praticamente tudo sobre ela. Isto é ser íntimo. Não venha me dizer que você é íntimo de alguém se você não sabe onde ele mora. Se você não sabe quem é a família dele. Eu sou íntimo dele. Ele veio na tua casa quando? Não, ele nunca veio não, então não é íntimo. Não venha dizer que você é íntimo dessa pessoa que você não sabe os sinais de quando ele vai chegar. Não diga que você é íntimo de uma pessoa se você não sabe os segredos dela. Então a voz profética nesse dia é que Deus está te convocando para ser íntimo dele. De que maneira, pastor? Bíblia. Leia a Bíblia, meu filho. Leia a Bíblia. Leia os textos. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Ore a Bíblia. Amanhã nós estaremos aqui fazendo, irmãos, um exercício muito interessante sobre orar a palavra. A gente ora tudo bagunçado, irmãos, porque a gente não lê a Bíblia. A gente faz aquela oração que junta tudo e não sabe nem porque foi que orou. A gente ora coisa que não tem na Bíblia. Meu Deus.
O que Deus não assinou, a gente fica reivindicando. Se as minhas palavras permanecerem em vós. Quando procuramos conhecer a Deus, nós nos tornamos íntimos do Senhor. Como lemos, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então procure conhecer a palavra de Deus e saber mais para ter intimidade com o Senhor. E é interessante, para a gente finalizando aqui, é interessante que a intimidade vai gerar algo sobrenatural. Quem é íntimo de Deus anda no sobrenatural. Não segue as previsões desse mundo. Anda por fé. Amém? Anda por fé. Quando a gente lê lá o Salmo 112, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não é abalado. E o texto diz: pedireis o que quiseres e vos será feito. Isso é sobrenatural, irmãos. Porque você vai conhecer a vontade de Deus. A intimidade com Deus nos traz autoridade espiritual para vencer tudo. Nós passamos a viver, irmãos, na dimensão sobrenatural e não apenas no que é superficial. E é o Pai que faz isso, que nos dá intimidade. E nos concede aquilo que nós pedimos. Pastor, de que maneira eu posso cultivar o meu relacionamento com Deus? Tornando a oração um hábito. Quando você ler a palavra, você tem motivos para conversar com Deus. Você vai chamar Ele de Pai. No momento certo, você vai chamar Ele de Senhor Todo-Poderoso. No momento certo, você vai chamar Ele de Santo Juiz. No momento certo, você vai chamar Ele de amigo. Porque você vai conhecer. A oração, queridos, deveria ser um hábito saudável na vida de todo filho de Deus. Não pode se tornar um peso. Se a oração é um peso na sua vida, tem alguma coisa errada. Primeiro porque a gente assumiu, também umas liturgias, para orar, A gente só pode orar em determinado lugar, em algumas posições, sempre de olho fechado, de cabeça baixa. Tem que ser naquela hora. E aí a oração virou mania e não hábito. E toda mania é doentia. Quem tem a oração como uma mania é doente. O irmão tem mania de orar. Ele ora antes de entrar no ônibus. Ele só ora aquela hora. Nós precisamos ter hábitos. Um estilo de vida. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor. Esse é uma orientação para os bebezinhos na fé. Torne a sua vida uma vida de oração. Se você quer cultivar um relacionamento com Deus, que isso se torne um hábito. Outra coisa, não abre mão de buscá-lo mesmo quando as coisas não estão indo bem. A oração não será uma emergência para você. Amém? Quando as coisas acontecerem, você já orou. Porque Deus
vai abrir os segredos dele para você. Quem ora, irmãos, não é pego de surpresa. Amém? No nome de Jesus. Quem ora não é pego de surpresa. Quantas vezes eu fui dar notícia a meu pai e ele disse, já sei. Hoje de manhã o Senhor já me falou. Pai, aquela irmã, quero falar para o Senhor, uma discípula que faleceu, eu já sei. Hoje de manhã, quando eu estava falando com Deus, ele me disse. Teve uma vez que ele se arrumou. Vai aonde? Eu preciso ir no hospital. Preciso ir no hospital porque eu tenho que fazer essa visita hoje. Que Deus vai levar fulano hoje. Quem ora não é pego de surpresa. Amém? Em todo tempo. Em todo tempo. Entregue-se à vontade dele. Quer cultivar um relacionamento com Deus? Entregue-se à sua vontade. E qual é a vontade de Deus, pastor? Está aqui na palavra. Amém? Por favor, ninguém mais vai ficar naqueles mistérios. Vamos ficar sentados aqui para ver qual é a vontade de Deus. Já está revelada na palavra. Amém? As novidades de Deus estão aqui. E são para aqueles que desejam ser íntimos dele. Em nome de Jesus. Não tem nada novo a ser revelado. Cristo já se revelou na sua palavra. Amém? Então nós precisamos, irmãos, cultivar novos hábitos para um bom relacionamento com Deus. Se faz, irmãos, pastor, eu estou muito aquém daquilo que o Senhor está falando, eu não consigo. E aí, todo relacionamento requer também, queridos, esforço. Diga esforço. E como é isso, pastor? Por meio de uma disciplina. Você quer ter novos hábitos, precisa ter disciplina. Não é assim? A gente começa a correr, né? Tem que ter disciplina, senão você vai um dia, passa 7 sem ir. Tem que ser disciplinado todos os dias, naquela hora. Acordar naquele momento. Com Deus não é diferente. Quer criar novos hábitos? Separe um tempo para ler a palavra. Não deixe para ler a palavra, estou sem sono, vou ler a palavra para eu dormir. Eu começo a ler a palavra, eu durmo logo, pastor. É uma benção a palavra. Não. É uma benção, eu começo a ler aqui a genealogia, no instante eu durmo. Separe o melhor tempo do seu dia para o Senhor. Amém? Ah, pastor, eu não tenho. Acorde cedo. Durma mais cedo para acordar cedo e dar aquele melhor momento para o Senhor. Para você se alimentar. Para você orar. Ore em todo tempo, querido. Ore a cada momento. Ah, pastor, eu gosto de tirar 1 hora de oração no meu dia. Eu oro 1 hora de oração no meu dia, pronto. É melhor você orar a cada 5 minutos, ou de 5 em 5 minutos o dia todo. Que a todo momento você vai estar conectado com Deus. Pastor, as pessoas vão me achar que eu sou esquisito. Deixa achar. Porque quem anda com Deus, anda no sobrenatural. Amém? A gente vive um tempo assim, às vezes, de uma teologia muito liberal. Que a gente precisa se parecer com o mundo demais. Precisa ser light demais. Precisa não agredir com a nossa fé. A gente precisa ser muito educadinho. As pessoas estão, irmãos, hoje, nós vivemos um tempo que as pessoas estão
se abrindo, se declarando aquilo que é. Não tem mais pudor para dizer não. A pessoa diz, eu sou mau e é mau mesmo. Quem diz que vai matar, diz que vai matar e mata mesmo. Quem diz que está distante de Deus, vai, rasga e diz que estou mesmo distante de Deus. A gente vê hoje os famosos dizendo abertamente, né, que não creem em Deus, fazem chacota com os crentes, fazem de tudo. Poderia dizer uma lista aqui de pessoas que crentes andam dando risadas, mas são pessoas anticristo mesmo. Fazem gracinha com os crentes e os crentes ficam rindo na frente da TV. Ou então ainda abre a televisão para assistir. Então é tempo também de você revelar o Deus poderoso que você serve. Amém? Vai para uma entrevista de emprego, diga logo, eu sou crente, eu sou cristão, viu? Tem algum problema de orar no banheiro? Não, sim. Porque eu oro o todo tempo. Diga logo. As pessoas estão desesperadas. Vai lá fazer uma entrevista de emprego. Pastor, peraí, isso é loucura, está fora do padrão. Diga, olhe, está entrando um intercessor pela sua empresa. Está aqui alguém que vai orar pelo Senhor. Está aqui alguém que será o melhor funcionário que o Senhor tem. Então revele a sua fé. Viva esse relacionamento. Diga às pessoas sobre o seu relacionamento com Deus. Mas nunca esqueça que um princípio para o relacionamento íntimo com Deus é a oração e a palavra. Amém? Ah, pastor, eu vim aqui nessa noite, pensei que ia encontrar algo tão novo nesse seminário, estou precisando assim de um movimento, de um negócio assim que me esquente. Faz tempo que eu não caio na unção, estou doido por ir para o encontro. É tão bom, pastor, quando eu caio na unção. Mas Deus te chamou aqui para te lembrar esse princípio. Que sem leitura, sem você amar a palavra, não há relacionamento com Deus. Sem a palavra, você vai cair. Sem a oração e a palavra, você não conhece a Deus. Pastor, o que pode me deixar firme até Jesus voltar? Oração e palavra. Amém? No nome de Jesus.